muitas vezes não está diretamente ligado a Ele. São irmãos orando por outros que estão enfermos, que estão enfrentando lutas, mas que vêm. Essa manhã nós somos informados ali pelo irmão Benedito que um advogado suicidou-se ontem, 42 anos de idade, morando em um lugar nobre, tirou a sua própria vida. E nós temos que orar para que isso seja evitado, porque essas almas, todas que morrerem agora, nós prestaremos conta delas no céu. Se nós não fizermos nada por ela, nós prestaremos conta diante de Deus por essas vidas. Por isso que a Bíblia recomenda que nós devemos levantar as mãos santas, sair e contenda, orar em todo lugar. E o objetivo disso é orar para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Gênesis capítulo 19, versículo 12. Vamos ler só o versículo 12. Vamos concluir o versículo 12. Gênesis 12, 19 e 12. Os irmãos encontraram? Digam amém. Vamos ler o texto. Então disseram aqueles varões a Ló: o que, irmãos? Amém. Vamos repetir este tema que nós estamos refletindo já há alguns dias. Devido a algumas previsões, tivemos que ausentar das terças, por isso não conseguimos concluir, não é? Mas vamos terminar em nome de Jesus hoje essa reflexão que estamos fazendo nesse primeiro trimestre voltado à família, que é retirando a família de Sodoma. Diga: retirando a família de Sodoma. Irmãos, nós iniciamos falando sobre Sodoma e dissemos aos irmãos que Sodoma representa o mundo e a sua sensualidade. E falamos aqui sobre os motivos, isto dentro do âmbito bíblico, é claro, que Deus nos dá para retirar a família de Sodoma. Em segundo lugar, nós refletimos sobre a planilha que nos é dada para retirar a família de Sodoma. Veja que retirar a família de Sodoma não é um ato puramente humano, mas é um ato divino que Deus apresenta o plano e responsabiliza alguém, mas investe poder, sabedoria sobre este alguém para efetuar esta obra. E nós sabemos que muitas vezes alguém pode falar: mas por que o pastor está ensinando de Sodoma? Porque Sodoma é um exemplo que Deus deixou do que acontecerá com homens e mulheres que praticarem estes atos que estes praticaram no passado. Veja que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 2 da segunda epístola, e não adianta nenhum de nós dizermos: eu não sabia. A Bíblia revela que o Senhor condenou Sodoma e Gomorra e o pôs como exemplo. Veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, irmãos. O que nós encontramos na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6? Está escrito, irmãos: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então todos que viverem impiamente devem saber que terão o mesmo resultado que Sodoma e Gomorra.
Portanto, se a nossa família estiver, meus irmãos, vivendo conforme os preceitos sodômicos, ela também será condenada a uma condenação eterna. Nós já falamos isso aqui quando falamos dos motivos que temos para retirar a nossa família de Sodoma. Agora, hoje nós vamos ver na Bíblia que retirar a família de Sodoma é uma ordem de Deus, é dado uma planilha da parte de Deus para nós, mas também é um desafio. E eu quero falar nesta noite sobre os desafios a serem enfrentados. Diga, os desafios a serem enfrentados. O crente que não luta contra o pecado, ele não tem desafios. Você olha para um crente que está debaixo dos prazeres carnais, ele não sente nada, ele não sente vontade de orar, ele não sente vontade de consagrar, ele não passa luta, ele não vê nada de dificuldade. Pudera, irmão. O crente nessa qualidade está morto, ele está anestesiado, então ele é insensível. Mas todo crente que está em espírito e combate contra o pecado, ele vai enfrentar muitos dissabores. E aí o ditado se cumpre: quanto mais reza, mais assombração aparece. É um ditado católico, né? Agora veja, quanto mais você serve a Deus com fidelidade, mais lutas, porque há uma oposição, há uma luta, há uma guerra travada. E nós, irmãos, que amamos a Deus, amamos a nossa família e não conformamos em vê-la estar dominada por este sistema, por esse estilo de vida, não vamos tirar a nossa família de Sodoma e vamos imaginar que vamos ganhar um prêmio por isso. Haverá alguns desafios que precisam ser enfrentados e vencidos. E o primeiro desafio que Ló enfrenta para tirar a sua família de Sodoma é o desafio da renúncia pessoal. Diga, renúncia pessoal. Veja Gênesis 19:16, irmãos. Gênesis 19:16. O que está escrito, irmão? Tá bom. Só repita comigo essa palavra. Ele, porém, demorava-se. Meus irmãos, vejam. Eu estou dentro deste templo e ele começa a pegar fogo. O bombeiro chega para mim e diz: corre, porque você vai morrer queimado se ficar aqui. Eu fico ou não fico? Você ficaria? Não. Suponhamos que você está... Eu era criança e não era crente, adolescente, e um colega meu, nós terminamos de trabalhar, já era tarde, e ele falou: vamos jogar uma sinuca ali, Samuel? Eu falei: vamos. Mas eu era de menor. E naquela época tinha um comissário de menor. Quem lembra disso, irmãos? Era o comissário de menor. Hoje é o conselho tutelar. Eu estou jogando a sinuquinha com aquele colega, ele já de maior, mas eu de menor. E de repente chegou o comissário. E ele, por natureza, o comissário não era amigo como o conselho tutelar, não. O comissário de menor era amigo dos pais, dos filhos era taca. E quando ele chegou, ele pediu documento. E meu colega estava com a identidade, deu de maior de idade. E agora eu não tinha. E aquele comissário olhou para mim e falou assim: eu vou te dar 5 minutos para você sumir daqui. Eu falei: é muito, 5 minutos é muito. Vixe, com 5 minutos é muito, meu Deus do céu. Me dá 1 segundo que eu estou indo embora. Mas não fiquei lá 1 minuto, fui embora, voei. Porque a gente, meus amados irmãos, não quer correr o risco de ser, por exemplo, se eu fosse
Se eu soubesse qualquer repreensão, eu levava um em casa. Mesmo sendo já os 15, 16 anos, eu sabia que o negócio não ia ficar fácil. Mas quando se fala em retirar a família do pecado, ou do sensualismo, ou deste mundo, deste estilo tão libertino, nós vemos que há uma demora. Ló está demorando. Veja que ele está demorando, mas no versículo 12, no versículo 13, se os irmãos acompanhar a Bíblia, tem que ficar com ela bem aberta para você entender. Se você não entendeu, você tem que perguntar. No versículo 13, as personagens angelical vai dizer para ele o que, irmãos? Que vai dizer? Porque nós... Tá bom, nós vamos... Agora veja, que ele está demorando. Por que nós demoramos? A gente demora muito para obedecer à voz de Deus, e demora muito para lutar pela nossa família, a orar pela nossa família, a orar pelo casamento, pelos filhos. Mas isso nós fazemos, não é porque nós, vamos dizer assim, estamos sendo enganados, estamos sendo, muitas vezes, não estamos entendendo. Sim, nós entendemos, mas o que é muito difícil para nós é a renúncia pessoal, porque se eu vou condenar sodomismo, eu não posso viver no sodomismo, porque não adianta nada eu falar para os irmãos: irmão, não toma refrigerante, se quando a Coca-Cola suar no copo, eu não conseguir, então não vai dar certo. Então quando alguém vai tirar a família deste domínio, ele também tem que renunciar. E por que Ló demorava? Porque ele também tinha que fazer algumas renúncias. E a primeira que ele deveria renunciar era a sua cidadania sodômica. Diga, cidadania sodômica. Ele era cidadão sodômico, sim, senhores. Veja, Gênesis capítulo 19, versículo 7. Veja como ele se direciona aos sodomitas quando estes querem violentar os dois anjos que estão na sua casa. O que está escrito no versículo 7? Ele disse: olha como Ló direciona aos sodomitas: meus irmãos. Então ele estava dentro de Sodoma, e Sodoma, eu já disse aqui, não era uma cidade de hospitalidade, e os próprios sodomitas vai dizer que Ló veio como peregrino, como forasteiro, mas agora ele é um cidadão sodômico. E agora, Sodoma, ele tem que renunciar isso, ele tem que dizer que ele não pode mais, que ele não quer mais essa cidadania. Ele direciona, meus amados irmãos, aos sodomitas como meus irmãos. E embora, quando ele estava com Abraão em Manre, ele é chamado, ou alguém vai chamá-lo Abraão e chama-o de hebreu, do outro lado, peregrino, forasteiro. Mas aqui dentro de Sodoma, não, aqui dentro ele é irmão. E veja que ele não quer sair de Sodoma, não, ele quer ficar meio perto dela. No versículo 20 do capítulo 19, ele vai aconselhar os anjos, porque aqui eles vieram para destruir as 5 cidades, que era Sodoma, que era Gomorra, que era Zeboim, e dentre essas estava também Zoar. Mas veja o que Ló fala para os anjos quando ele manda fugir para o monte. Veja o que Ló fala, o que ele está falando. Tem muita gente que ele não consegue entender isso, que a família corre risco. Por quê? Porque ele também é cidadão.
O cidadão é um direito. Os romanos compravam isso para ser um cidadão romano. E obviamente que um cidadão romano tem alguns direitos que alguém não tem. Por exemplo, um brasileiro. Eu posso candidatar a qualquer cargo no Brasil, mas um estrangeiro já tem limite. Eu posso andar no Brasil para onde eu quiser, mas um estrangeiro já tem limite. Agora, o cidadão sodômico, ele também tem alguns privilégios dentro do mundo sodômico, que se ele, por exemplo, meus irmãos, for contra, ele perde. Um deles é a libertinagem. Se os irmãos observar em Juízes 19, os irmãos vão ver a sodomia praticada pela tribo de Benjamim, mas vai perceber ali no versículo 1 que naquele tempo não havia rei, não havia liderança, e o povo fazia o que bem queria aos seus olhos. E nós gostamos de viver uma vida assim, irmão, sem ninguém dizer para nós o que devemos fazer. E a gente acha que este estilo de vida é bom. E Ló sabia que em Sodoma não havia preceitos. Primeiro, lá não tinha o certo e o errado, lá fazia o que queria. E ele vivia ali dentro, ainda que a Bíblia diz que ele seja justo, ele vivia afligindo pelo que via e pelo que ouvia, porém tolerando. Quando eu vejo muita gente tolerando as coisas, é porque no fim, no fundo, ele também gosta. E se gosta daquilo, não vai querer tirar dali, porque tem uma desculpa para a pessoa continuar vivendo os direitos sodômicos. Meus irmãos, nós somos crentes para morar no. Se nós queremos tirar a nossa família do mundo sodômico, primeiro nós precisamos renunciar todos os títulos que Sodoma nos oferece. Não quero. Abraão fez isso, meus irmãos. Quando o rei de Sodoma lhe ofereceu as riquezas, veja no capítulo 14, irmãos, de Gênesis, no versículo 17, veja, 14 e 17, o que está escrito aí, irmãos? E o rei de Sodoma, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé e o vale do rei, e o rei de Sodoma, verso 21, disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. E Abraão disse o que? Verso 22. Vamos ler forte, irmão. Que desde um fio, verso 23, irmão, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Precisamos fazer essa renúncia. Desde um fio até uma correia de sapato, eu não quero nada do Senhor, fica para o Senhor, para depois o Senhor não dizer que também está enriquecendo a Abraão. Irmão, a licenciosidade é forte, e nós precisamos cuidar disso. Eu estou orando aqui, consagrando a Deus, para Deus dar força para as irmãs, vencer a vaidade, vencer as roupas licenciosas. Estou orando para Deus dar força para as irmãs, quando forem comprar as suas roupas, o Espírito Santo falar ao coração e elas ouvirem. Mas eu vejo que algumas irmãs nem ligam, não está nem aí, continua do mesmo jeito. Agora não vai ser comigo que vai ter, vai chegar a hora, vai chegar o dia, e aí é com quem, irmãos? É comigo? Não, eu estou falando aqui. Tira a sua família primeiro
apresentando o exemplo. Eu não quero, não quero. E quando a gente diz eu não quero, eu renuncio aos títulos que Sodoma me oferece, aos presentes que Sodoma me oferece, eu apresento para minha família um modo de viver independente. Porque quando uma mãe compra um estojo de maquiagem, ela está dizendo para a filha que ela depende daquilo. Quando um pai compra um vídeo indecente e coloca na casa para o filho assistir, ele está dizendo para o filho, eu preciso disso. Mas quando um pai, uma mãe, que o filho fala mãe, ou a filha fala mãe, eu queria comprar um estojo de maquiagem para me maquiar todinha, ela diz, minha filha não precisa disso não. E o pai também diz, pai, eu comprei um filme ali, um filme tão bom. Não, meu filho, não precisa disso não. Ele está dizendo para o filho, para a filha e para a família, que a forma de viver uma vida santa, melhor na presença de Deus. Agora, quando ele não renuncia, meus irmãos, dificilmente ele conseguirá tirar a sua família, ou quando não, ele tomará alguns prejuízos. Veja, Ló estava sempre querendo ficar perto de Sodoma, ele não queria sair muito não. Talvez ele pensava, Deus não vai destruir tudo isso não, é o que nós estamos vivendo hoje. Não precisa de tudo isso não. Agora calcule que quem vive essas frases de que não faz mal, não é isso? Não tem problema. Essa história do presbítero, hoje evangelista irmão João, que diz que tinha um papagaio que deram ele, e ele aprendeu só a falar assim, não tem problema, não faz mal. Não tem problema, não faz mal. E um dia o gavião veio correndo, grudou ele e pegou ele, começou a quebrar ele, e ele gritava, não tem problema, não faz mal. Não tem problema, não faz mal. Até que o gavião acabou de comer ele todinho, com esse negócio de não tem problema, não faz mal. Veja o crente que está dizendo isso, irmão, se ele está cheio do Espírito Santo. Não está. Vê esse crente, irmão, que está declinando. Deixa eu ser sincero, irmãs, as irmãs quando estão vaidosas, começando a usar roupas curtas, pinturas e etc. Irmã, olha para a senhora e diga para mim, estou cheia do Espírito Santo? Não está. Irmão, quando começa a ficar vaidoso, costeleta de um lado, começa a querer jogar, começa a querer inventar um monte de coisa, está cheio do Espírito Santo? Não está cheio, irmão. Eu quero achar um irmão, uma irmã cheio de vaidade, pulando e sapateando. Pode até pular e sapatear, irmão, mas é só aqui. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, irmão, ele levanta as mãos para os céus. E levantar as mãos para o céu e dizer, eu dependo de Deus, Deus me abastece, eu não preciso de nada deste mundo. Os irmãos podem dizer amém? Veja, irmãos, a segundo desafio que Ló enfrentava na sua renúncia pessoal era a sua casa. Ele tinha que renunciar à sua casa, diga, a sua casa. Veja Gênesis 19, versículo 2, irmãos. 19 e 2. Ele tinha casa. Qual é a diferença disso? É que antes ele era peregrino, ele habitava em tendas. Quem habita em tenda não tem endereço fixo. Então quando alguém teria na casa de Abraão, ele ia dizer, onde o senhor mora, senhor? Em Sodoma, na rua tal, é minha casa. Ló, ele deixou de apacentar ovelhas para ganhar dinheiro em Sodoma. Então ali ele fez a sua construção, e quem constrói uma casa, a constrói conforme o seu projeto. Casa aqui, meus irmãos, fala de fixação, porque enquanto o tabernáculo andava no deserto, representava que o povo ainda não tinha chegado na terra prometida. Mas quando constrói o templo, finalmente fixa uma moradia para Deus, revela que finalmente Deus quer habitar definitivamente. Isto é para nós na igreja. A igreja também é peregrina e forasteira. Nós habitamos em tenda. Esse corpo Paulo chama de uma barraca, aguardando
o edifício que é construído por Deus. Mas quando nós fixamos a nossa casa em Sodoma, os nossos sonhos, os nossos projetos, todos estão em Sodoma. É por isso que muitas vezes o mundo sodômico nos fixa no materialismo, no sensualismo, no prazer carnal. Os senhores observam que nós vivemos este mundo hoje, que o prazer está fixado aqui, tudo está aqui, porque na nossa casa estão as nossas riquezas, está o nosso descanso, tudo nós queremos, e o que mais nós desejamos no final da tarde é estar na nossa casa. E para Ló tirar a sua família, ele tinha que renunciar à sua casa, ele tinha que sair daquela casa, ele tinha que voltar a viver uma vida de peregrino. Pela primeira vez ele tinha que andar por fé, porque até então ele só andava às costas de Abraão. Deus estava dizendo: sai para o monte, ele quer dizer, vai pela fé, vai na direção. Mas Ló estava demorando, porque com certeza, como a sua mulher, ele estava pensando no que haveria de renunciar. Meus irmãos, tem muitos que têm deixado a sua família viver uma vida e não têm tirado a família das garras desse mal. Por quê? Porque teme perder o teto terrenal, teme andar pela fé. Porque veja, na casa de Ló não tem culto, na casa de Ló não tem altar. Veja que os anjos não queriam entrar na casa de Ló. Veja a comida que Abraão preparou para os anjos, e veja a comida que Ló preparou para os anjos. Abraão fez um banquete, mas Ló deu pão ázimos, pão sem fermento, pão que faz com rapidez. Veja que Abraão sabia o que os anjos iam fazer, mas veja Ló diz assim: olha, vós, eles lavai os vossos pés, o verso 2 do capítulo 19, e de madrugada vós levantareis e ireis o vosso caminho. Os anjos veio destruir Sodoma, e Ló está falando: não dorme aqui em casa, gente, amanhã de madrugada vocês levantam e vai. Ele não estava em mente que eles vieram para destruir Sodoma, e ele estava na expectativa que os anjos iam passar uma noite ali. Ia para onde os anjos? Veja que Abraão já sabia, e Abraão estava intercedendo por Sodoma, sabendo que aquela era a última noite de Sodoma. Mas Ló não sabia. Ele ainda estava na expectativa de que Deus ainda ia arrumar um jeito. Irmão, não dá mais. Irmão, se nós queremos que se nós amarmos a nossa família, nós devemos demonstrar a ela isso. A nossa casa, a nossa cidade não está aqui, irmão, está ali nos céus. Vamos largar tudo isso aqui para trás. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa casa está no céu, nós não temos residência fixa. E aí nós vemos crente dizendo: não, isso aí é para crente. Sim, a Cachoeira do Prata de Jucimeira é para crente, e eu já desfrutei da Cachoeira do Prata para crente, na segunda-feira, sozinho, eu e minha família, banhamos tranquilo, de calça, de camiseta. Isso aí não é coisa de jacu? É de jacu mesmo, irmão. Jacu. Você já viu o porco soltar no meio das ovelhas, e porco ir para pastar, ficar bonitinho? Não, vai para a lama, sim ou não? É a natureza deles. Agora lança a ovelha no meio da lama para você ver, ela vai se contaminar? Não vai sair da lama, ela não come. Assim é crente, irmão. Enquanto eu estiver aqui, eu sou um jacu. Enquanto eu estiver crente aqui, eu sou bobo. Enquanto eu estiver crente aqui, eu sou quadrado. Mas só que tem uma coisa: eu não cheguei na minha pátria. Tem um rio da vida me esperando para me banhar. Tem uma festa me esperando, meus amados irmãos. E eu não posso fazer daqui. Eu tenho que me comportar assim. Eu estou habitando em tendas, eu não estou na minha pátria. Meus irmãos, nós precisamos renunciar isso. O nosso endereço aqui, meus irmãos, é peregrino e forasteiro. Primeiro, meus irmãos, é que nós não podemos perder a nossa cultura cristã. Temos que viver em santidade.
Terceiro, ele tinha que renunciar os privilégios sodômicos. Diga, renunciar os privilégios sodômicos. Veja, ele tem que renunciar à cidadania, ele tem que deixar a casa, ele tem que abandonar tudo, e ele também tem que renunciar aos privilégios. Veja, meus amados irmãos, o privilégio dele, verso 9 do capítulo 19 de Gênesis. Gênesis 19, 9. Agora, cachoeira é para mim, irmão. Agora, o que eu vou caçar lá no sábado? O que eu vou procurar no Santo Antônio de Levergé domingo? O que eu vou caçar em praia final de semana, onde está todo mundo pelado lá? O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? O que eu vou caçar lá, meu irmão? Ah, não, porque não tem nada a ver. Irmão, como não tem nada a ver? Como a gente fica? O Espírito Santo fala, sai daqui, rapaz. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Sim, meus irmãos. Eu sei que o que eu estou falando aqui em Cuiabá pode te confrontar, mas é melhor confrontar-nos aqui nessa noite, e o Espírito Santo às vezes nos deixar triste, mas no dia do arrebatamento todos estarmos no céu, do que não falar nada. Está entendendo, meus amados irmãos? Veja aí o versículo 9, veja o privilégio que Ló tinha em Sodoma. Verso 9, leia forte, irmão, senão eu vou achar que os irmãos estão bravos. Se os irmãos ficarem bravos, eu fico bravo também. Daqui a pouco vira aquela guerra aqui, em nome de Jesus, aí vai dar tudo certo. Gênesis 19, 9, vamos lá. Ele era juiz. Quando os anjos chegam, ele está assentado à porta. Ele é autoridade. Ele é líder. E ele é respeitado. Por quê? Olha o que ele diz: olha, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar. Veja, ele habitava em Sodoma. Ele não era uma pessoa que estava ali esperando, eu vim aqui ganhar o dinheiro e voltar, não. Ele habitava, residência fixa, e queria ser juiz em tudo. Quer dizer, tudo Ló falava, não faz assim, faz assim. Então Ló era respeitado. Mas agora, para ele sair, ele tem que renunciar esse privilégio. É difícil, irmão. Eu aceitei Jesus. E quando a gente aceita Jesus, a gente fica meio cru na igreja, sim ou não? É tudo estranho. E aí eu tinha uns amigos, e os meus amigos eram amigos meus mesmo, irmão. E eu saía com eles. E aí foi que deu final de ano, eu aceitei em outubro, e veio fevereiro, é o período do carnaval. E foram eles que me levaram ao primeiro carnaval. E agora eu não tenho muita gente para andar, fico andando com eles. E aí estava eu e outro, esse já morreu. E eu estava ali uma tarde, aquele dia foi o dia mais triste para mim. Eles falaram, vamos para o carnaval em Rondonópolis? Aí o pessoal todo sim. E aí, Samuel, você vai? Falou para outro colega, fulano, você vai? Ele falou, vamos, Samuel. Eu falei, eu não vou não, rapaz. Eu sou crente, não posso. Ele falou, não, rapaz, vamos embora lá, não tem nada a ver não. Eu falei, eu não vou não. Aí um falou para mim assim, Samuel, é o seguinte, ou você leva nós para a igreja, ou nós te leva para o mundo. Para a igreja você não vai levar nós, ou nós vai levar você para o mundo. Você tem que escolher agora. O colega meu diz assim, eu vou no carnaval. Vamos lá, rapaz. Eu falei, não vou não. Mas eu entendi o que ele falou. Ou você anda com nós e larga a igreja, ou larga nós e anda a igreja. E eu saí triste aquele dia. Fui triste para casa. Meu Deus, acabou tudo. Agora perdi os amigos, perdi tudo. Aqui. Não vou largar. Fui para casa, fiquei triste. Mas em nenhum momento eu vou dizer que eu fiquei tentado ir para o carnaval. Larguei, deixei para lá. Hoje eles são meus colegas. Converso com eles, prego com eles. Mas não larguei Jesus por causa do privilégio da amizade com o mundo.
Não tem esse negócio. Nós temos que entender, irmãos, que esse negócio, porque ele é meu amigo, o fulano é meu amigo, eu fiz uma festa lá em casa. Eu estou dizendo amigos, não estou dizendo quando o seu esposo não é crente, quando o seu pai não é crente. Não vou falar nisso. Eu estou falando quando eu sou crente, minha esposa é crente, meus filhos são crentes, e o colega vem para casa para uma festa e fala: ô Samuel, eu vou ir na festa, mas posso levar uma cerveja? Não, pode trazer uma aí, duas, sem problema. Não pode, sua casa não. Não pode. Não pode. Não, mas ele é meu amigo, ele é meu patrão. Irmão, ele é patrão seu lá na empresa, na sua casa quem manda é Jesus e você. Não tem esse negócio não. Mas eu vou perder o privilégio. Irmão, que adianta ter moral com o homem que morre? O bom, meus irmãos, é ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ele tinha que renunciar a esse privilégio. Mas veja, meus irmãos, era difícil para Ló. E é difícil para as famílias hoje, porque tem muita gente que tem vergonha de dizer que é crente. E muito mais a Assembleia de Deus. Você dá uma igreja, Assembleia de Deus, aquela igreja lá, moço do céu, mas aquela igreja lá é... A pessoa pergunta, aquela igreja que não pode cortar cabelo, aquela igreja que não pode pintar, aquela igreja que não pode... Ele pergunta porque quer saber. A alma dele está falando: tem essa igreja ainda? Ele fala: tem. Rapaz, no fundo a alma dele diz: essa igreja que eu quero ir. Mas o crente fica com vergonha. Não é bem assim não precisa disso tudo não, tal. Irmão, o que eu tenho a ver com ele, irmão? O que tem a ver com ele, irmão? O que eu tenho a ver com ele, irmão? Eu tenho que ter vergonha de quando eu bebia, vomitava, caía no chão. Eu tenho que ter vergonha, irmão, quando eu era escravo de Satanás. Eu sou lavado, irmão, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Não preciso de uísque na minha geladeira, irmão. Não preciso de cachaça no bar. Eu não preciso ir para um estádio assistir jogo, irmão. A presença do Espírito Santo está na minha vida. E aí, no caso da família, a gente tem que renunciar a isso. Privilégio somente para rapaz que aceita Jesus. E o mundo nos engana, fala que a gente é bonito, e o moço quer ser bonito. Ele quer ser crente, mas não quer perder aquele título de Dom Juan. A moça também. Depois você aceita Jesus, você colocou essas roupas, está parecendo uma freira. Ora, eu queria que fosse o quê? Ela aceitou Jesus, quer que ela anda como quem? Meus irmãos, ela é crente, ué. Porque eu vou ser crente. Olha o mistério. Mas assim, eu vou para a igreja eu vou como santa, mas para o colégio não precisa. Quer dizer então que o Espírito Santo que habita aqui, o outro Espírito habita lá na faculdade. Eu quero que esse crente, irmão, eu quero que esse irmão, que essa irmã diga para mim que quando coloca essa outra roupa indecente para ir para qualquer outro lugar, eu estou dizendo roupa indecente, estou dizendo de roupas sensuais, de roupas indecorosas. Eu quero saber se essa pessoa, quando coloca a sua mente, o que a sua mente diz para ela mesmo, no seu relacionamento interpessoal, ela e ela, ele e ele. Eu quero saber o que ele fala para ele mesmo, qual é o parabéns que ele dá. Automaticamente, irmão, dentro da sua alma fala: está errado, não pode, isso não é bom. Mas a pessoa tem um ego forte, a natureza é carnal, fala: mas vai ficar bonito, vai ficar lindo, vai ficar prazeroso. Meus amados irmãos, se nós queremos ver a nossa família livre dessa Sodoma, não aceite a cidadania, renuncie os privilégios, larga as casas para trás, irmão, e diga como Raabe: entra para cá, venha para cá, fique na presença de Deus, apresente o plano, meus amados irmãos, que o Senhor Deus vai nos abençoar. Então todos nós, quando vamos tirar a nossa família de algum lugar, temos que renunciar, sim ou não? Mas a gente não consegue, não é uma tarefa fácil, sim ou não? Sim ou não? Porque como que eu vou tirar alguém e ser o líder se eu ainda estou comendo, se eu ainda estou bebendo, se eu ainda estou usufruindo? Dificilmente vou conseguir, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Eu estava orando essa noite. Eu acredito que muitos irmãos aqui, eu conversei com alguns hoje, não conseguiram dormir. Essa noite eu não consegui dormir, me perturbei, orando a Deus, fiquei em oração, me preocupei. E uma das preocupações que eu tenho é que Deus
faz-me entender que tem muita casa de crente que vai ficar perturbada. Satanás vai entrar na casa de crente, vai fazer bagunça. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra de Deus, o avivamento está chegando, e a pessoa quer o avivamento, mas também quer o mundo. Aí o inimigo fica furioso e se levanta, porque ele quer dominar, e quando o inimigo entra com essa fúria, coisas terríveis podem acontecer. É preciso tomar cuidado nessa última hora, meus amados irmãos. Essa palavra que nós estamos meditando aqui não é a palavra minha. Os irmãos percebem que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é ensino para testar conhecimento. Viu como o pastor ensina com conhecimento? Veja como ele tem. Não, isso aqui é simples. Isso aqui é Deus falando ao coração, dizendo: teu filho pode estar correndo o risco do homossexualismo, tua filha pode estar correndo o risco de ser violentada por um psicopata, teu casamento pode cair no adultério, e você precisa levantar, e você fica dormindo até meio-dia, não levanta, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, joga esse lá do lado, volta para a oração, volta para a consagração. Jesus está te chamando. Meus irmãos, o segundo desafio que ele vai enfrentar para tirar a família de Sodoma é a resistência da família. Diga, a resistência da família. Primeiro é a renúncia pessoal dele, mas quando ele consegue, puxado pelo anjo, tirado pelo anjo, o anjo fecha a porta. Por quê? Porque Ló não fechou a porta, dá a impressão que ele fechou o portão, mas os anjos já colocou ele para dentro e fechou a porta da casa. Fecha a porta, rapaz. Fechou a porta para os sodomitas não ir, e falou para ele: olha, tira daqui, você tem o que aqui? Quem mais você tem em casa? Veja, quem mais você tem em casa? Nem a mulher de Ló, ao que dá a entender, estava na casa, porque estava ele e as duas filhas. E eu vou dizer uma coisa: família que é porta aberta para Sodoma, não fica em casa. Os senhores lembram do Salmo 128? Que a bem-aventurança do homem que teme ao Senhor, uma delas é os seus filhos estarão como oliveira ao redor da sua mesa. Mesa é comunhão, comer. Agora, quantas famílias perderam a comunhão? Sodoma tira a família da casa, Sodoma tira a família da mesa, Sodoma tira a família da comunhão. Veja, agora veja, Ló, para tirar a sua família, vai enfrentar um segundo desafio: a resistência da família. Diga, a resistência da família. Veja o versículo 14 do capítulo 19 de Gênesis. Irmão, não fica bravo não vai dar tudo certo. Amém? Vai apertar um pouquinho aqui agora, viu, irmão? Amém, meus irmãos? Diga amém, irmãos. Amém. Verso 14, que está escrito, irmão? Veja, a família de Ló não acreditou. A família de Ló não conseguia entender essa mensagem. E nós também estamos vivendo isso. A nossa família, eu estou dizendo a nossa porque a família da igreja é minha família. E a família da igreja, que é a minha família, não é só do Cochipó, mas é a família da igreja do Senhor em toda a terra, sim ou não? O que nós vemos é pais e mães dizendo: pastor, é melhor trazer, que senão ele não vai. Aí eu falei, mas não tem jeito. Sim ou não? Sim ou não? E vai deixando, porque a família mostra-se resistente para atender o chamado, a convocação. Essa resistência é provocada por três coisas. Primeiro, diga, ilusão sodômica. Veja o versículo 26. Veja o versículo 26 do capítulo 19 de Gênesis. É difícil para uma família iludida com os prazeres sodômicos
meus irmãos, atendeu o chamado. Veja que primeiro Sodoma iludiu a Ló, 13 de Gênesis. 13 de Gênesis. E o versículo 10. 10 porque o irmão Júnior está aqui, ele é mineiro, para não esquecer o sotaque. 10. Gênesis 13, 10. Os irmãos encontraram? Vamos lá então. E levantou Ló. Aqui ele está comparando Sodoma como as cidades que eram um verdadeiro paraíso. O Éden tinha um rio que se dividia em 4. O Egito tinha o Nilo, e esse Egito aqui é propriamente os 3% de terra fértil. O Egito só tem 3% de terra que produz, que é a terra que está às margens do Nilo. O Nilo até então aqui, o maior rio do mundo daquela época, até conheceu o Amazonas, né? Agora veja, meus irmãos, que primeiro Sodoma iludiu Ló. Agora Sodoma iludiu a mulher, e Sodoma iludiu os filhos. A intercessão de Abraão é por 50, ao passo que concretiza que o clã de Ló era de 50 pessoas. E nós não vemos falar de servo de Ló aqui, nós não vemos falar de nada de Ló aqui. Meus amados irmãos, eles estavam iludidos com Sodoma. Ló, quando viu Sodoma, imaginou: aqui é o lugar de eu criar gado, tem pasto, aqui é o lugar de eu ganhar dinheiro, aqui é o lugar de eu viver bem, aqui é o lugar da minha família prosperar, aqui é o lugar... Oh, meus irmãos, quanta gente iludida. Olha para cá, irmão. Eu gostaria muito que nós refletíssemos nisso. 2010, há 4 anos atrás, como estava Cuiabá, irmão? Irmão, nem assalto tinha mais. Bandido não queria assaltar não, irmão. Por que assaltar? Dinheiro que estava voando por Cuiabá. Irmão, no sentido da palavra, no sentido bem assim, eu vou usar uma linguagem comparativa, era como se alguém saísse da carroça e comprasse Camaro, sim ou não? Você via gente falando assim: ó, eu vou vender essa carroça aí, o que você vai comprar? Ah, eu vou comprar um Camaro e uma S10. Irmão, umas casas lotadas. Meus irmãos, uma prosperidade que parecia Brasil sediando Copa do Mundo, Brasil sediando Olimpíadas. Cuiabá, um movimento. Cuiabá ia crescer em 200 anos em 10. Sim ou não, meus irmãos? A gente esperava que esse ano de 2014 Cuiabá estaria dominada por gringos e gregos e todo tipo de gente comendo pacu com pedra, né? E pedra com pacu e pagando caro, porque a Copa ia vender esse estado. Sim ou não, meus irmãos? Irmão, por incrível que pareça, as carroças voltou em Cuiabá, né? Já vimos cavalo aqui na Avenida Fernando Correia da Costa. Que quebra, irmãos. Sim ou não? Que quebra. Que fracasso. Um país emergente que estava lutando por uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU, enviando tropas do exército para pacificar o Haiti, hoje precisa de intervenção federal no Rio de Janeiro, porque morre mais gente no Brasil do que muitas vezes em países que estão em guerra civil, iludidos com o mundo, iludidos com uma vida, meus irmãos, licenciosa, iludido, meus irmãos, com que tudo dá certo. Aí crente não orava, crente não consagrava, crente veio o vigilhão para Cuiabá, veio o vigilhão para o Brasil, canta 200 mil hinos, e depois recebe, e o povo não ora, o povo não consagra. Os pregadores, irmãos, cheios de dinheiro, pregando dinheiro, para cá para dinheiro para lá. Os pastores agora queriam andar só de altos carros. E eu vi pastor testificando um dia: eu estou aqui com Corolla 0, outro dia eu estou com a caminhonete 0. A briga era essa, viu, irmão? É briga, eu tenho um carro, Deus me deu um carro, mas Deus me deu um carro melhor, Deus me deu uma Ferrari. E acabou isso, irmão. O saldo é exclusão, 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 exclusão,
exclusão. O saldo é escândalo, escândalo, escândalo. O saldo é você que não ora, que não consagra, que não jejuma, porque o vírus está pegando em você, e você está falando: eu não oro porque fulano que pregava fazia isso, eu não oro porque Bertano que profetizava fazia isso, eu não contribuo porque Bertano fez isso. Irmão, isso é Sodoma, meu irmão. Joga isso para o lado, levante a sua mão, deixa Satanás para lá, coloque os teus olhos no céu. Jesus breve voltará. Você vai tirar a sua família, mas a sua família também precisa ser desiludida. É preciso abrir os olhos, meus irmãos. Sodoma não oferece luta, irmão. Sodoma é um lugar de prazer, e nós vivemos esse prazer. Eu estou dizendo nós, porque eu não sou um pastor, um ensinador que aponta para lá, não. Eu estou falando nós, porque eu convivo com isso. Eu sei que tem escândalo demais, sei que tem muita coisa errada que precisa ser corrigida. Sei, não vou fazer colocar a venda nos meus olhos, mas eu não posso parar, meus amados. Eu não posso iludir também pensando que isso vai melhorar. Eu estava na série terça-feira e falei: irmãos, dias piores virão. É o que eu ensinei lá. Dias piores virão. E pode ter certeza disso. Dias piores virão para este mundo, porque este mundo está derretendo. Não pense que esse mundo vai melhorar. Não pense que teu filhinho, que a tua filhinha vai entrar no colégio e não, Satanás vai botar fechado para parar. Então eu não tenho que esperar nada daqui. A minha esperança deve estar no Senhor. A irmã tem que estar no Senhor. Veja, meus irmãos, que a mulher de Ló não conseguiu viver sem Sodoma. Tem muitas esposas que é um fracasso para sua família. E eu vou dizer aqui: mulher não pode mentir, mulher não pode fazer partido de filhos, mulher não pode ocultar. Uma vez eu vim aqui em Cuiabá para pregar uma pessoa, para levar uma família, porque o pai estava no UTI, estava no câncer, UTI do hospital do câncer, e eu vi aquela filha maltratando a mãe. Nós deixamos a mãe aqui, fomos depois da convenção levando aquela família. Eu dirigindo aquele veículo, e depois eu falei para ela: não entendo porque vocês estão tratando a sua mãe desse jeito. Então ela relatou para mim tudo que a mãe tinha feito. Olha, pastor, o senhor vê minha mãe hoje, mas minha mãe já fez isso. Quando meu pai saía, minha mãe fazia isso. Quando meu pai pegava dinheiro, minha mãe pegava, gastava, falava isso. Eu vi minha mãe, pastor, fazer bagunça com meu pai de noite. Ora, eu devo dizer para as irmãs que tem um esposo crente: valorize o seu esposo. Eu devo dizer para as irmãs que tem um esposo obreiro: valorize o seu esposo. Se o seu esposo chegou em casa, deixa o paletó dele preparado, deixa a gravata dele preparado. Não se iluda. Porque só todo dia está na igreja. Porque é melhor estar na casa do Deus do que em outra parte 1000. Porque você quer cultuar ao Senhor Deus todo culto, porque Ele é melhor cultuar ao Senhor do que cultuar a sua própria carne. Tem que sair. Mas também tem muitos homens que é que nem Ló. Ele só vê as coisas terrenais, só vê as coisas prazerosas. É porque tem que fazer isso, é porque tem que aquilo. Amor, vamos para o culto hoje, não dá para mim no culto. Amor, vamos fazer uma campanha de oração, não dá tempo para fazer campanha de oração. Irmão, mas vejam virgens com essa mentalidade sodômica: papai vai ficar sem filho, vamos dar vinho para ele, vamos embebedá-lo, vamos ter relacionamento com ele, e depois nós você vai também. O interessante é que Ló bebeu o vinho e não sentiu nada. No outro dia, a menor deu vinho, ele bebeu de novo e não sentiu nada. A coisa que mais me chama a atenção é que esse não sentiu nada é uma coisa comum nos nossos cultos. Esse é um culto, mas a gente não sente nada. Nada, irmão. Veja, as pregações de hoje, elas não mexem mais na alma, não quebra mais coração duro. Elas são só escutadas. Quando não, mas as pessoas não sentem
porque estão embriagados. Essas são as depravações que há em Sodoma. A família de Ló estava depravada. Ora, a mulher de Ló não conseguia se viver longe de Sodoma. Os genros não conseguiam crer na sua palavra. As duas filhas, elas estavam saindo de Sodoma, mas Sodoma não saía do coração delas. As práticas errôneas, desagradáveis a Deus. Irmãos amados, nós temos que ter cuidado com as depravações. Hoje aumentou o índice de pedofilia. Hoje aumentou o índice, irmãos, de estupros. Hoje aumentou o índice de adultério, de nudismo. Todo dia, toda hora, o que se vê é homens e mulheres, irmãos, preso na internet, publicando fotos nuas, um para o outro. E muitas vezes tem pessoas dentro da casa que mantêm um relacionamento online, pratica tudo que é desagradável a Deus e diz: não é nada não, não tem nada a ver não, não fiz nada não tem nada errado não. Aí chega na casa de Deus, canta, prega se for possível, e não sente nada. Eu estou ensinando aqui, e na sua mente você está dizendo: eu particularmente não sinto que precisa disso. Já percebeu isso? O achismo entrou na igreja. Antigamente não, a autoridade maior da igreja é a pá, mas o fulano nunca leu a Bíblia. Nós estamos em março e é possível que tem crente que não leu nem o primeiro capítulo dela. E quando é ensinada a palavra de Deus, eu estou ensinando dentro da Bíblia, eu acho que não precisa disso. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso aí é exigência demais. O achismo tomou lugar naquilo que é certo. A palavra de Deus, ela é exata. Ela não é de particular interpretação. Nós cremos que essa palavra é a nossa regra infalível de fé. E por que as pessoas acham isso? Porque não sentem nada. Tem gente que quando peca, graças a Deus aqui não encontrei um cochipó diretamente. Também não vou ser hipócrita dizer que indiretamente já não ouvi. A pessoa peca e chega, principalmente obreiro, viu, irmãos? Ele peca e fala: pastor, quando é que eu vou entrar em comunhão? Quando é que o meu ministério vai voltar? Porque eu não posso parar. Ora, quem é que te parou? Quem é que te excluiu? Quem é que te disciplinou? Foi eu? Não, anda logo aí para saber o que você... Oh, foi eu que fiz isso com você? Não foi você mesmo? Como é que eu vou fazer uma coisa agora? Não, porque se eu fazer isso comigo, eu tenho outro irmão que vai. Vai, irmão. Tem outro irmão ali que vai me dar uma oportunidade. Vai para lá então. Porque aqui dentro tem um modelo. O filho vê ele xingando, falando palavrão. A mãe vê, a esposa vê, fica precisa acordar ele. Amor, vai orar, amor, vai consagrar. Mas quando chega aqui, ele chega o rei, chega o rei, chega o rei, chega o rei. Meu irmão, é preciso ter autoridade espiritual. Não é não, sim é sim. Aqui dentro não entra. Mas por quê? Porque aqui quem manda é Deus, quem manda é o Senhor. Aqui é minha casa, não é minha, a casa é do Senhor. E Deus honra quando Ele fala. Agora, não vem falar para a família não fazer se eu faço. Tem um erro muito grande. É quando o obreiro diz assim: vocês têm que me ajudar, senão eu perco o ministério. Olha isso. Que história é essa? Você tem que ir no culto todo dia comigo, porque senão eu perco o ministério. Não é por causa do seu ministério, não. Olha, quer dizer que a minha família agora tem que... Eu tenho que... Eu nunca briguei com meu filho, porque algum irmão falou: tem que vir, não brigo com meus filhos por causa da igreja, não. Meus filhos são meus filhos. Eu trato deles como... Eles são meus filhos, eu trato deles como trato da igreja. Não tem que fazer meus filhos. Se vocês não forem exemplo na igreja, papai não vai ser pastor. Ora, meus filhos, vocês têm que ser fiel ao Senhor, porque senão Jesus volta e vocês ficam. Filho de pastor, meu filho, não tem esse negócio de dizer porque é filho de pastor vai para o céu, não. Você quer ir para o céu? Vamos comigo. O caminho é estreito, a porta é apertada, vamos ir comigo. Não quer não?
porque Jesus vem buscar um povo santo, zeloso e especial de boas obras. Agora, quando precisa carregar nas costas, carregue. Quando precisa levantar de madrugada para orar, ore. Ora, quando precisar de correção, corrija. Mas tenha autoridade espiritual. E nessa noite eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui. E eu sinto que Deus vai despertar vidas para tirar a sua família dessa frieza espiritual. Porque já faz hora que eu estou orando por essa igreja. Já faz hora que eu estou clamando por essa igreja. Já faz hora que eu choro aos pés de Jesus por essa igreja. E eu sinto que esse ano de 2018 Deus vai entrar com providência na casa de crente que congrega nessa igreja e vai quebrar as barreiras. Se for marido que estiver pendurando a esposa, Deus vai despertar ele. Se for mulher que está segurando os esposos, Deus vai despertar ela. Mas Deus vai manifestar um avivamento na família. Deus vai restaurar famílias para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Terceira coisa, ele fazia a família dele resistir. Meus amados irmãos, primeiro é que ela estava iludida. Segundo, porque ela estava depravada. Terceira, porque ela não cria. Diga, ela não cria. Incredulidade. Meus irmãos, quantos crentes são batizados com o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Levante a mão bem alto para mim ver. Quantos falaram línguas estranhas hoje? Levante a mão para mim ver. Hoje, verdade, na hora que você levantou até agora, quantos falaram línguas estranhas? Levante a mão para mim ver. Quantos? Não, línguas estranhas edifica a si? A si? Olha, se eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu posso falar línguas estranhas o dia inteiro. Agora, por que nós não falamos mais? Veja, o dia inteiro. Veja a porcentagem de batizado com o Espírito Santo e veja a porcentagem que falar línguas estranhas. Pastor, mas eu falo línguas estranhas. Não, línguas estranhas eu posso falar o dia inteiro comigo. Meu Deus, direcionando um carro, tomando um banho, vindo para a igreja, na oração. Nós que falavam mais línguas estranhas do que todos. Tudo bem. Se eu for perguntar quantos falaram línguas estranhas essa semana, vai diminuir. Quantos falaram línguas estranhas neste mês, vai diminuir. O que é isso, irmão? Nós não estamos mais crendo. Estamos orando aqui por um avivamento, sim ou não? Quantos creem que Deus vai dar um reavivamento? Poucos conseguem demonstrar fé, por causa que a fé está cada vez mais diminuindo. O problema nosso da fé está acabando na minha casa sou eu. Quando termino o culto, eu pego tudo que não presta e jogo na mesa. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou alimentar muito a minha família com isso. Agora escuta. Se eu perguntasse quantos deu uma passadinha no Facebook hoje? Se eu perguntasse quantos deu uma passadinha no WhatsApp? Não, é negócio de negócio sim. Mas fala para mim que você só pegou e recebeu a mensagem. Fala para mim que o coleguinha não mandou um vídeo engraçadinho para você. Fala para mim. Sim ou não? Meus irmãos, se eu perguntasse aqui hoje quantos leu a Bíblia, não tive tempo. Sim ou não? Mas teve tempo para muita coisa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se eu perguntar, irmão, quando tirou 30 minutos de oração, não tive tempo, pastor. Sim ou não? Irmão, como nós não temos fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A família de Ló não cria. Se a família de Ló não cria, é porque a família de Ló não foi nutrida, ela não foi alimentada, ela não foi orientada pela palavra de Deus. A família de Abraão saiu de Ur. Não tem problema. Abraão sai do meio da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão era rico, milionário.
O que ele falou para Sara? Sara, é o seguinte, Sarai, Deus falou comigo aí para nós ir embora. Bora, para arrumar as coisas, bora. Rabi chegou para a família, gente, pega tudo aí e vamos lá para casa. Por que não? Vai acabar aqui essa semana, vai destruir tudo. Então dentro de casa, levou todos. Não é? Olha, Deus vai destruir tudo, terminou a arca, entrou tudo. Camelo, onça, cobra, tudo, vai entrando. Por que ele foi? Por que eles conseguiram? E por que logo conseguiu? Deus, irmãos, nessa última hora, que Ele está querendo nos despertar. A família não está conseguindo sair, porque ela não crê. Ela não crê nesse Deus. Esse Deus não é mais o Deus da família. O Deus da família hoje é uma televisão. O Deus da família hoje é um computador 24 horas. Eu fui comprar caderno com os meus filhos, só tinha caderno de vampiro. Só de vampiro. Só de vampiro. E aí você compra um caderno de vampiro, não tem nada. Tem sim, não vou levar. É de vampiro, né? Não vou levar para minha casa. Não vou trazer para minha casa. É de filme de terror, não vou levar para minha casa. Ora, mas nós estamos vivendo não tem nada a ver. Tudo é normal. E a nossa família não consegue mais crer. Nossos filhos não buscam mais batismo com o Espírito Santo. Os dons de profecias vão indo embora. Dom de discernimento nem se fala. Hoje tudo que vem as pessoas comem. E acabando tudo. Porque a nossa família não está conseguindo crer. Porque o papel de a família crer é nós repassarmos o que Deus fez, o que Deus faz, quem é esse Deus, o que esse Deus tem. É nós que temos que fazer isso. E quando nós estamos em Sodoma, não temos tempo. Terceiro desafio que ele enfrentava é o tempo. Diga, o tempo. Veja o versículo 2. Já estou terminando. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Ele só tinha uma noite para salvar a sua família. Olha aqui para mim. Só temos agora, só temos hoje, só temos uma hora para salvar a nossa família. A noite, Paulo disse, a noite está acabando. Romanos 13, 11. Eu digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A noite está terminando e o dia é chegado. Irmãos amados, Ló tinha uma noite para salvar a família e estava demorando, não estava conseguindo ir. Agora escuta aqui, irmão, olha para cá que eu vou terminar. Essa noite fala de um tempo limitado. Essa noite, irmãos, fala de um período de trevas. Essa noite fala, irmãos, de muita promessa. Ló tinha 50 conseguiu salvar todos. Meus irmãos, que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós nessa noite. Que nós venhamos acordar. Vamos orar mais. Vamos buscar mais a face do Senhor. Vamos enfrentar esses desafios pessoais. Renunciar os privilégios. Renunciar, meus irmãos, a cidadania de Sodoma. Vamos renunciar, meus amados irmãos, as casas, as residências físicas de Sodoma. Vamos, meus irmãos, buscar a nossa família e convencê-la, desiludi-la. Vamos, meus amados irmãos, desfazer, meus irmãos, os males que nós estamos vendo dentro da nossa família. Não vamos fingir que não está acontecendo. Vamos, meus amados irmãos, aplicar a palavra de Deus e alimentar a fé da nossa família. E não vamos dormir, porque a noite está terminando. Para a igreja, o dia do arrebatamento. Para Sodoma,
o dia do juízo. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê vitória, nos dê graça, para que nós venhamos orar, consagrar e buscar o Senhor pela nossa família. Os irmãos creem que Deus faz esse milagre? Diga amém. O irmão Wesley pede oração, pois está retornando de viagem, está esta noite vindo de Rondonópolis. O Wesley esteve ali, que é um convite para o grande congresso da Igreja Evangélica de Deus do Rio Branco. O pastor José Pinheiro convida os jovens para participar do congresso de jovens que haverá ali. Estará pregando a palavra de Deus Isidório Martins, de Cuiabá, Jacques Martins, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estará louvando o Senhor canção e louvor princípio e os cantores regionais. Os irmãos nos organizaram e ver a possibilidade de estar lá. Será no mês de abril, dos dias 19 a 22. Estou conosco, irmão.